o antissemitismo ele sempre esteve presente na ideia de lembrar o judeu de que, por mais assimilado que ele fosse, ele era visto como diferente. E a ideia de nacionalismo, a ideia de nação, ela é construída dessa ideia da diferença entre o eu e o outro. Então, a ideia de autodeterminação do povo judeu também vem dessa ideia de estranheza entre o eu e o outro. Tendo isso em mente, passamos por todo o processo da primeira metade do século XX de tentativas políticas de como concretizar esse ideal sionista de construção de Estado, que passou por vários planos de onde seria estabelecido esse Estado, até chegar não em um consenso, mas em uma aceitação maior de que seria na Palestina, primeiro do Império Turco-Otomano e posteriormente do mandato britânico após a Primeira Guerra Mundial e o Acordo Sykes-Picot. E aí várias negociações serão feitas, primeiramente, né, com o Império Turco-Otomano, depois com maior, né, proeminência com o Império Britânico, né, a partir da fundação da Agência Judaica, com a arrecadação de fundos, compra de terras, imigração de pessoas para a Palestina do mandato britânico, estabelecimento de comunidades judaicas naquele território, estabelecimento dos primeiros kibbutz naquele território, e a partir daí, então, tentando ocupar o território, mas ainda sem um reconhecimento formal de um Estado. Então, essa luta ela vai sendo feita. E há, né, em alguns momentos, como no caso da Comissão Peel, da Declaração Balfour do mandato britânico, de que, de fato, um Estado judaico, assim como um Estado árabe, deveriam ser constituídos no território da Palestina, mas que nenhum dos dois sairia completamente satisfeito de nenhuma decisão possível, mas que a divisão era o que melhor poderia acontecer. Isso já na década de 20 do século 20, quase 30 anos antes da resolução da ONU, a resolução 181, que funda o Estado judeu e, né, de partilha, que seria um Estado árabe e um Estado judeu na Palestina do mandato britânico. Nesse processo, então, vemos essas tentativas do movimento sionista, mas, ao mesmo tempo, temos que observar que sempre existiram judeus na região da Palestina, apesar de minoritário, sempre existiu uma população judaica, principalmente em cidades como Jerusalém, como Tzfat, como Hebron. Sempre existiram judeus nessas cidades e em outras, mas principalmente essas pela conexão histórica, religiosa, cultural com o povo judeu. E a relação com os árabes nem sempre foi problemática, muitas vezes foi pacífica, muitas vezes não tiveram problemas. A questão ela começa a surgir de uma tensão entre árabes e judeus na região a partir, então, do fim do século XIX, quando o Império Turco-Otomano já dá sinais de que estava em um estado de decadência profunda. Não, o Império Turco-Otomano, no final do século XIX, era chamado de o homem doente do Oriente. E a Primeira Guerra Mundial acaba culminando com o colapso do Império Turco-Otomano e no Tratado de Sèvres, fruto dos tratados da Conferência de Paz de Paris de 1919, leva então à dissolução do Império Turco-Otomano em alguns estados nacionais, principalmente ali a região do Levante, será dividida, já tinha sido dividida no Acordo Sykes-Picot entre França e Grã-Bretanha. Então havia já uma expectativa, como outros territórios, até mesmo antes do Tratado de Sèvres, outros territórios já haviam conseguido a sua independência, havia uma expectativa dos árabes palestinos que a independência chegaria com o fim do Império Turco-Otomano. Mas essa independência não se concretizou e, na verdade, houve uma troca de poder imperial saindo do Império Turco-Otomano, partindo para o Império Britânico. E essa troca de poder representou uma frustração muito grande para os palestinos. Essa frustração se elevou com as ondas de imigração judaica que foram acontecendo no início do século XX, com destaque às ondas a partir da década de 20 do século XX, que foram mais numerosas. Então, foi organizado um movimento já na década de 30, de pressão ao Império Britânico para limitar a imigração de judeus para a região, porque os palestinos perceberam que, se eles não ganharam a independência com o declínio do Império Turco-Otomano, tendo mais judeus na região que também almejavam a sua independência em um Estado nacional, isso dificultaria também o processo de independência dos palestinos.
Nesse sentido, há uma pressão dos palestinos ao Império Britânico para limitar essa imigração de judeus para a região e garantir a eles uma maior autonomia política e representativa. Neste processo, então, você tem várias revoltas árabes, greves gerais e também revoltas de judeus contra o Império Britânico. E aí, nesse sentido, vão surgindo também os grupos paramilitares judaicos na década de 30 do século XX, como o Irgun, Haganah e Lehi. Não podemos dizer que esses movimentos e essas disputas de poder entre árabes e judeus eram fruto necessariamente do antissemitismo. Eram fruto de um receio de que os grupos não conquistassem a sua autodeterminação em estados nacionais. Mas isso vai se exacerbar posteriormente em declarações e manifestações antissemitas. Com o andar da história, ainda na década de 30, com a ascensão do nazifascismo na Europa, principalmente o nazismo de Adolf Hitler na Alemanha, as políticas antissemitas no Terceiro Reich alemão se elevando, trazem uma diferente perspectiva para o antissemitismo internacional.